Bom dia, boa tarde e boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Então, como vocês sabem, meu nome é Celso, eu sou professor de ciências, certo? Eu estou falando aqui com o sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre o capítulo 2, certo? O tema do capítulo é calor e temperatura. Mas antes, vamos revisar um pouco das últimas aulas. Então, na última aula, a gente estudou um pouco sobre máquinas de trabalho, certo? A gente viu que trabalho é tudo que é realizado que consome energia para atingir um fim, certo? Por exemplo, atividade física. Você, quando está fazendo atividade física como corrida, caminhada, esportes como futebol, natação, vôlei, basquete, etc., você não está gastando a energia do seu corpo, então, consequentemente, você está realizando o trabalho, certo? Quando você está usando o seu celular, o celular está usando a bateria do celular. Então, o seu celular está realizando trabalho. Assim como sua mão, que também está gastando energia para se movimentar, também está realizando trabalho. Então, o conceito de energia e trabalho devem estar sempre extremamente associados, certo? A gente também viu que força sempre, o conceito de força é que ela sempre vai atingir um deslocamento. Se não há deslocamento ou parada de algum possível deslocamento, você não teve a presença de força naquela utilização, certo? Naquele local. E o trabalho, ele vai. E o trabalho pode ser melhor definido como quando uma força vai parar ou exercer um deslocamento no objeto, certo? Isso é trabalho. Quando há parada ou deslocamento de objeto, é porque ocorreu trabalho. Quando não há deslocamento ou parada de deslocamento, é porque não houve trabalho. Por exemplo, se você segurar algo como esse piloto aqui por muito tempo, 6, 3, 4, 5 minutos, não vai doer, mas esse exercício aqui, eu não realizei trabalho porque eu estou parado, certo? Eu estou parado, eu não estou realizando trabalho. Já se eu movimentasse para um lado e para o outro, eu estaria sim realizando trabalho porque eu fiz um deslocamento. O piloto saiu daqui e foi para aqui. Para que ele saísse de um local para o outro, eu precisei, através da mão, realizar trabalho, certo? E as máquinas, o tema da aula passada foi máquinas de trabalho, e as máquinas vêm justamente nessa pegada de reduzir esse trabalho que a gente utiliza. Por exemplo, imagine você pegar 1 milhão de plantações de milho, não daria muito trabalho? Atualmente, com 3, 4, 5 máquinas, 5 tratores, a gente faz isso em algumas horas, certo? Parece surreal, né? Mas é a realidade, o que a ciência e a tecnologia elas podem fazer por nossa sociedade. E os exemplos de máquinas mais simples, como roda, alavanca, etc., e máquinas mais complexas, que são formadas por uma série de máquinas simples, como bicicleta, carro e etc. A gente também viu o conceito de máquina, né? Que era sempre qualquer aparelho que consegue transformar um tipo de energia em outro tipo de energia. Isso é máquina, certo? E uma coisa muito interessante e muito incrível das máquinas é que elas visam superar nossa incapacidade humana. Quando a gente não é capaz de fazer alguma coisa, as máquinas vão lá e superam nossa capacidade, certo? Então elas superam até mesmo nosso poder enquanto ser humano, as máquinas vão lá e superam. E isso só existe através do intelecto e de muito estudo, certo? A gente viu que existe o conceito de máquinas simples, que é uma única peça que pode alterar a força e deslocamento, a relação deles dois, que só existe força se existir deslocamento. A gente viu a fórmula do trabalho, que é trabalho igual a força vezes o deslocamento, certo? A gente viu alguns exemplos, alguns exercícios. A gente também viu o conceito sobre máquinas complexas, isso mesmo. Que máquinas complexas, assim como a bicicleta ou o carro, são combinações de diversas máquinas simples, e que máquinas simples é uma só peça que é capaz de aumentar ou potencializar o trabalho utilizado ou a força utilizada, certo? A gente estudou a alavanca, né? E para que serve a alavanca? Os tipos de alavanca, tem a alavanca interfixa, interresistente e interpotente. A gente viu as rodonas, que são círculos ou pólios, certo? E a gente também vê as engrenagens que são associadas a movimentos circulares, certo? E na aula de hoje a gente vai entender a importância e para que serve o calor e a temperatura nas nossas vidas, certo? Vamos lá? Gente, primeiro a gente vai estudar o calor e a temperatura.
Mas antes a gente vai ver, entender o que é esse termo aqui que eu vou escrever. Termologia. O que será que é termologia? Termologia vai ser a área das ciências naturais termologia é uma área das ciências naturais, certo? Como biologia, química e física, que estuda fenômenos relacionados com o calor e a temperatura. Certo? Nós temos o calor e a temperatura, e a área que vai estudar os fenômenos que envolvem o calor e a temperatura é a termologia, certo? A termologia é a área das ciências naturais que vai estudar os fenômenos referentes ao calor e à temperatura, certo? A termologia vai ter 3 tópicos principais para estudar e etc. O primeiro deles vai ser a transmissão sempre do corpo onde tem mais calor para o corpo onde tem menos calor. E uma hora, o corpo que tem mais calor vai passando o calor para o outro e o outro vai ganhando calor e assim os dois vão entrar sempre em equilíbrio, certo? O segundo tópico que a termologia estuda bastante são as chamadas dilatações, que existem 3 tipos e a gente vai estudar elas, cada uma bem detalhada. O que é uma dilatação? A dilatação é o fenômeno existente por trás do crescimento ou diminuição dos materiais, como por exemplo ferro, níquel, cobre e etc. Certo? E o terceiro fenômeno é a existência do calor e da temperatura na natureza. Como os animais conseguem aguentar uns calores bem extremos ou outros conseguem aguentar frios extremos, como por exemplo o urso polar, certo? Antigamente o calor ele era medido frente à sensação térmica, certo? Quanto você está sentindo de calor naquele ambiente. Mas hoje a gente vai estudar a história por trás de todas essas grandes polêmicas que envolveram a área da tecnologia, certo? Ó, a gente vai entender a diferença entre temperatura e calor. Certo? Qual será a diferença entre temperatura e calor? Ó, vocês sabem que tudo ao nosso redor, tudo que ocupa massa no espaço é chamado de matéria. E a matéria, por sua vez, ela vai ser formada por átomos, certo? Os átomos, eles vão estar assim na natureza. Os átomos eles vão poder estar mais próximos, caso a matéria seja mais dura, ou mais distante, caso a matéria seja mais líquida ou gasosa, certo? Se está líquido, eles estão juntos, mas não tanto. Se está gasosa, eles estão extremamente distantes, certo? Os átomos estão dispostos assim. Entretanto, os átomos eles vão poder se agitar, ficar se movimentando literalmente para um lado e para o outro, que eu vou simbolizar assim, dessa forma. Isso aqui é para simbolizar o movimento que os átomos fazem, certo? Correndo, se agitando para um lado e para o outro, certo? E o que é que isso tem a ver? Então, a velocidade que os átomos eles vão percorrer de um lado para o outro vai dar a temperatura. Ou seja, a temperatura, na verdade, vai medir o grau de agitação das moléculas. Repita comigo aí em casa.
Temperatura média, vou escrever no quadro. Ó, temperatura vai dizer o grau de agitação das moléculas. Certo? Temperatura vai ver o grau de agitação das moléculas. E a gente vai ter ainda as unidades de medida da temperatura. Certo? A gente vai ter a temperatura, que vai me dizer o grau de agitação das moléculas, e as unidades de medidas que vão me dizer a temperatura, ou seja, que vão tirar o grau de agitação das moléculas. E a gente vai ter 3. Vejam só. Andrew Celsius, que foi uma pessoa que viveu lá na Idade Média, ele criou a primeira utilização para se medir a temperatura, ou seja, o grau de agitação das moléculas dos nossos corpos. E ele fazia isso a partir da evaporação do álcool. E aí ele colocava o álcool perto da gente e abria. Se o álcool secasse muito rápido é porque a gente estava muito quente, aí ele via essa velocidade. E se o álcool demorasse para secar, secasse no tempo normal, é porque a gente estava com o corpo mais frio, certo? E aí se começou a primeira utilização do termômetro. Quem aí, quando estava doente, com a mamãe e com o papai em casa, nunca colocaram um termômetro no rosto, atrás do sovaco, por baixo do sovaco, em diversas regiões. Então, os médicos recomendam que nas axilas, por exemplo, sejam o lugar ideal, um dos lugares ideais para se medir a temperatura, certo? Mas, a partir daí, do termômetro e etc., a gente vamos ter as escalas de temperatura. As escalas de temperatura são 3 no total. A gente vai ter a Celsius, nós vamos ter no total 3 escalas de temperatura que são as mais conhecidas, certo? A que a gente utiliza muito aqui no Brasil é a escala Celsius, certo? A que é muito utilizada nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra é a Fahrenheit. E a que é usada mais no meio científico é a escala Kelvin, certo? E todas elas 3 vão ter um parâmetro muito importante, que vai ser o de ponto de ebulição. Ponto de ebulição é quando a gente está saindo do estado líquido e indo para o estado gasoso, certo? E o ponto de fusão. Fusão é quando a gente está saindo do estado líquido, saindo do estado sólido e indo para o estado líquido. Exemplos, professor. Ponto de ebulição é quando você coloca água no fogo e ele não evapora, não começa a sair aquele gás, que é a água no estado gasoso, é o ponto de ebulição. Já quando você coloca a água no gelo e ele começa a juntar, a água no congelador, por exemplo, é o ponto de fusão, certo? Quando você vai estar saindo do estado sólido para o estado líquido, certo? Vou repetir de novo. Ponto de ebulição é quando a gente está colocando a água no fogo e aí está vaporizando, está saindo gás na forma de água. E ponto de fusão, que é quando você está saindo do estado sólido, você tirou o gelo da geladeira, certo?
Aí você está derretendo o gelo. Derretendo o gelo seria o ponto de fusão e esquentando a água para virar gás seria o ponto de ebulição. E todas as três escalas de temperatura, elas vão utilizar esses dois parâmetros, certo? E a gente vai ter um número para cada um desses. Dá para fazer uma tabela e saber o ponto de fusão e de ebulição para a água na escala Celsius, Fahrenheit, do símbolo F, 1 grau, e Kelvin, certo? Lembrando que Celsius e Fahrenheit têm esse símbolo de grau, já Kelvin não tem, certo? A Celsius, que é usada aqui no Brasil, 30 graus Celsius, 40 graus Celsius, a temperatura da água, quando a ebulição da água é 100 graus, certo? E o ponto de fusão da água vai ser 0 graus Celsius, certo? Já aqui na Fahrenheit, a gente vai ter 212 graus Fahrenheit para o ponto de ebulição da água na escala Fahrenheit e vamos ter 32 graus Fahrenheit para o ponto de fusão da água na escala Fahrenheit. E já aqui no Kelvin, para o ponto de ebulição a gente vai ter 373 e já para o ponto de fusão a gente vai ter 273. Recapitulando aqui, existem as escalas de temperatura e essas três, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, são as três que estão mais conhecidas e são mais difundidas atualmente, certo? Na escala Celsius, a gente tem de 0 a 100. Normalmente, se usa mais o número de 0 a 100, que é muito usado aqui no Brasil. Na Fahrenheit, que é usada nos Estados Unidos, e na Kelvin, é usada no meio científico, certo? E as três elas vão levar em consideração a temperatura de fusão e ebulição da água, sendo que a fusão é quando eu saio do estado sólido para o estado líquido, quando, por exemplo, você tira a água do congelador, e o ponto de ebulição é quando você esquenta a água no fogão e etc. Certo? Para o grau Celsius, o ponto de ebulição da água é 100 graus e o ponto de fusão 0 graus. Já que na Fahrenheit, o ponto de ebulição é 217 Fahrenheit e 332 Fahrenheit para o ponto de fusão da água. Já aqui na Kelvin, eu vou ter 273 Kelvin para o ponto de ebulição da água e para o ponto de fusão 273 Kelvin, certo? Isso aqui é usado, cada região do mundo vai ter sua utilização, certo? E também é importante falar que os termômetros, em grande parte do mundo, os termômetros, tanto de álcool, sim, ainda tem gente que usava termômetro de álcool, como de mercúrio, que é aquele mais antigo, acho que muitos de vocês conheceram, que tinha um meio prateado, eles foram proibidos, e hoje em dia só é permitido tanto a permissão quanto a legalização, comércio, etc., dos termômetros digitais, certo? E agora eu vou ensinar vocês como é que se calcula isso, certo? A gente vai ter uma fórmula um pouco extensa, tá? A gente vai ter uma fórmula um pouco extensa, mas não se assustem, porque ela é relativamente simples, né? A gente vai ter TC sobre 5. TC é temperatura do grau Celsius. Vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura Kelvin, que é TK, menos
273 sobre 5. E o que essa fórmula quer dizer? Então, ela quer dizer o seguinte, deixa para mim o seguinte. A gente tem três medições de temperatura, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, a gente pode pegar essa fórmula e utilizar para converter Celsius para Fahrenheit, Celsius para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit e assim por diante. Então, a gente só precisa pegar na fórmula o que a gente quer saber. Por exemplo, se eu quiser saber quanto é 5 graus Celsius na temperatura Fahrenheit, ia substituir TC por número 5, por exemplo, certo? Ia resolver toda essa equação. Se eu quiser saber quanto é 30 Fahrenheit no graus Celsius, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia substituir esse TF pela temperatura Fahrenheit que eu quero saber e resolver a questão e apagar a medição que eu não estou usando. Por exemplo, aqui eu não estou usando o Kelvin, então eu vou excluir essa parte daqui. Eu só vou usar a parte que me importa, certo? Agora aí na página 25 de vocês, no canto, tem uma história que vai dar para a gente resolver essa questão, certo? Leiam aí atentamente e agora a gente vai resolver essa questão. Na questão quer saber quanto é inicialmente, na página 25 do livro de vocês, quanto é inicialmente 104 graus Fahrenheit para eu converter para graus Celsius. A história conta aí um brasileiro que chegou lá nos Estados Unidos e viu esse número 104 e se assustou, né? Então, como é que a gente faria? Como é que a gente resolveria essa questão? Como eu disse a vocês, eu só vou pegar quem me importa, que é temperatura Celsius, que eu quero saber sobre 5, igual a temperatura Fahrenheit, que é 104, certo? Menos 32 sobre 9, certo? Temperatura Celsius sobre 5, igual a temperatura Fahrenheit, que aqui no caso foi 104, menos 32 sobre 5. E o que é que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou repetir aqui essa equação, que é TC sobre 5, e vou repetir aquela operação ali, 104 menos 32, que vai dar 72. Então eu vou botar aqui 72 sobre 9, certo? E aqui, o que é que eu faço agora, professor? Quando chegar nessa parte aqui, você não tem mais o que repetir, você multiplica de forma cruzada. Vocês já aprenderam isso em matemática? Como é multiplicar de forma cruzada, professor? É multiplicar como se eu fizesse um x. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então eu vou ter TC vezes 9, que é a temperatura Celsius, vezes 9, igual a 5 vezes 72, certo? Que vai dar 360. Então eu vou ter aqui, se eu multiplicar 5 vezes 72 e 9 vezes temperatura Celsius, eu vou ter 9 temperatura Celsius, que é do símbolo TC, igual a 360. E aí, como é que eu resolvo? Então, quem está de um lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo, certo? Então eu vou ter temperatura Celsius igual a 360 sobre 9. Que vai dar 40. Então a resposta seria 40 graus Fahrenheit aí para a primeira situação. Certo? 40 graus Fahrenheit não, desculpem. 40 graus Celsius. Fahrenheit é o que eu quis saber inicialmente. E Celsius, graus Celsius, ou TC, temperatura Celsius, é a resposta. Certo? Vou recapitular aqui essa conta. Eu dei aqui a fórmula para você, que está aqui no começo, que é temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. E aí eu falei que se a gente quer saber alguma temperatura dessas, a gente exclui e geralmente já deixa duas, certo? Na maioria dos exercícios, você só precisa deixar duas para converter de uma para outra. E aí, quando você quer saber a temperatura, como eu fiz aqui, por exemplo, eu tinha Celsius, eu tinha Fahrenheit, me desculpem, e eu quis converter para Celsius. Então, eu substituí o TF por 104
e resolvi a equação, certo? E aí, na página 25 do livro de vocês, no cantinho tem uma historinha que ele vê lá, o brasileiro vê lá 104 graus Fahrenheit e não entende muito bem. Ele faz essa conversão e dá 40 graus, Celsius, certo? E agora, ele vê que a temperatura mudou e chega em 97,6 graus Fahrenheit. Vamos resolver? Ó, TC igual sobre 5 igual a 97,6 menos 32, né, sobre 9. Como é que eu vou resolver isso, professor? Primeiro a gente resolve esse aqui que está entre parênteses, que é 97,6 menos 32, que vai dar 65,6. Certo? E aí eu repeti a primeira parte, ó, TC sobre 5, TC sobre 5. Aqui, 97,6 menos 32 sobre 9. Eu repeti, porque deu 95,6, certo? Aí eu resolvi essa equação e repeti, ó. Temperatura Celsius sobre 5 igual a 95,6 sobre 9, certo? E aí, o que é que eu faço agora? Eu vou multiplicar cruzado, certo? Então vai ser 9 vezes TC, multiplico assim e assim. 9 vezes TC, que vai ser igual a 5 vezes 65 vezes 9. Certo? Que vai dar 327,5. E aí, como eu tinha feito no outro exercício, quem está de um lado multiplicando passa para o outro dividindo, certo? Então eu vou ter 327,5 sobre 9, que vai dar um resultado aproximadamente 36,4. Certo? Vai dar um resultado aproximadamente. Se alguém não entendeu aqui alguma parte, eu peço que entre em contato comigo para estar sanando as dúvidas de vocês. Certo? É um conteúdo um pouco difícil, mas que devagarzinho a gente consegue alcançar. E a aula de hoje era isso, gente. Obrigado e até a próxima.